Você sabia que a ovelha reconhece a voz do seu pastor? Dentre vários pastores, ela só vai seguir, só vai obedecer a voz daquele pastor que cuida dela. Forte isso, né? E a palavra do Senhor nos assemelha como ovelha e ele como bom pastor. Olha, e aí eu te pergunto, você conhece a voz do seu bom pastor, ovelhinha? Você consegue identificar a voz dele? Quando alguém chega para você para falar da palavra, se distorcer alguma coisa assim, você consegue, eita, a anteninha sobe. Isso aí não é do meu bom pastor, não. Isso aqui não tem na palavra dele. Você consegue identificar, ovelhinha, como está o seu relacionamento com o bom pastor? Porque só a partir de um bom relacionamento com ele que nós conseguimos conquistar, através da oração, através da palavra, que nós conseguimos ter mais intimidade com ele. E quanto mais intimidade com o nosso bom pastor, nós vamos conhecendo a voz dele. Assim como acontece quando conhecemos um amigo, ou quando conhecemos um namorado, noivamos, conversamos, não é? Você passa a identificar a voz, o jeito, e assim é a ovelhinha. Então fique neste devocional até o final, porque você vai ver que a ovelha de verdade, ela precisa conhecer a voz do seu bom pastor. Não se esqueça, deixa aquele joinha, curte, porque quando você faz isso, a plataforma que entende que você gostou do conteúdo, você não se ofendeu. Amém? Posso contar com você? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, ô glória! Que bênção que você chegou para mais um devocional para se alimentar. Sente-se, a mesa está posta, o banquete está aqui, ó, para o seu sustento. Ô glória! E para você que chegou aqui agora, ovelhinha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você não chegou aqui em vão. Entre conosco para o propósito que estamos, onde estamos recebendo gotas de refrigério ao longo do dia. Amanhecemos o dia com oração, à tarde meditamos em uma palavra, à noite devocional e depois oração. Ou seja, passamos o dia buscando ao Senhor na presença dEle. E eu tenho certeza que a sua vida será edificada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Você crê que Deus ainda fala nos dias de hoje? Você acredita? Então escreve aqui, eu creio. E no devocional que estamos aqui, ó, no livro de Samuel, vamos começar hoje o capítulo 3, Samuel 3, e nós vamos ver que Deus chama Samuel pelo nome, ovelhinha, para conversar com Daniel. Aqui diz assim, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Olha o versículo 4, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, eu torno a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas Eli disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então Eli, entendeu que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel,
vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, aleluia! Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio, irmãos, pela 4ª vez, veio o Senhor e ali esteve, oh glória, o Senhor ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Oh glória, fala, porque o teu servo ouve. Fala, ovelhinha, escreve aqui. Fala, Senhor, neste momento, porque o teu servo ouve, porque a tua serva ouve. Oh, glória! Por 3 vezes, meus irmãos, Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. O Senhor chamou a primeira vez, ele foi até Eli. Me chamou? Não, não te chamei. E foi deitar. A segunda vez, Samuel, Samuel. E ele foi até Eli. O Senhor me chamou? Não. Então Eli entendeu e ensinou a Samuel. Olha, quando essa voz te chamar novamente, você diz, eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, glória! Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, também confundimos a voz do Senhor. Temos dificuldade para discernir, será que é Deus falando? Ou são minhas emoções? São tantas dificuldades que nós temos, porque são tantas vozes, tantos barulhos, não é, irmãos? Que nós temos dificuldade de reconhecer a voz do nosso Deus. Em meio aos problemas, pedimos respostas e nós temos que vigiar, porque existem setas do inimigo. O inimigo trabalha com setas, com vozes para nos paralisar. Então nós temos que vigiar, nós temos que andar apercebidos. Mas o Senhor, Ele quer que nós conheçamos a voz dEle, porque Ele quer falar conosco. Ele quer que saibamos ter discernimento e identificar o que vem dele e o que não vem dele. E não é em vão que o nosso Deus nos chama de ovelhas, porque Ele quer que nós conheçamos a voz dele, mas não só conhecer, que nós também venhamos a obedecer. Olha o que diz aqui, irmãos, em João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Não basta só você conhecer a voz, você tem que conhecer e seguir. Aleluia! E aqui também, em João capítulo 10, versículo 11, diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso bom pastor, Jesus, morreu por nós. Ele morreu para nos salvar. Nós somos ovelhas dele, desse bom pastor. E da mesma forma que Samuel aprendeu com Eli a ouvir a voz do Senhor, a Bíblia também nos mostra como podemos ouvir a voz de Deus. Como podemos discernir, irmãos, o que é de Deus, o que é da carne, o que é da emoção, o que é seta do inimigo, são tantas coisas, não é verdade? O primeiro passo é orando, tendo intimidade com Ele. A partir do momento que você passa a ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, obediência, santidade, o Senhor começa a guiar os seus passos. Ele guia os seus passos. E tem um versículo que eu amo muito, que fala que a paz de Cristo é o árbitro aqui, ó, do nosso coração. E o que é o árbitro? O árbitro julga. Então, a partir do momento que você faz algo, ou que você ouve algo, e aquilo não te dá paz, você já pode ligar as suas anteninhas. Porque se a paz de Cristo é o árbitro, ela vai sinalizar para você, e se você não está tendo paz, sinal que Deus não está no negócio. Consegue me entender? E quando você passa a ter intimidade com o Senhor, você passa a sossegar.
a descansar nele, como diz aqui em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Olha o que diz aqui em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito. Não creiais em todo o espírito, em toda a palavra. Todo mundo que se diz pastor, líder, isso, aquilo. Não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Prova se são de Deus aqui na palavra. Veja os frutos da pessoa. Veja se a palavra que ele está dizendo está alinhada aqui, com a Bíblia, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Irmãos, na escola dominical nós vimos, que toda mensagem tem que falar de Jesus, tem que falar do poder da cruz, tem que falar que Jesus é Deus, que Ele vai voltar, tem que falar em arrependimento, tem que falar em perdão, em santidade, renunciar a pecado, porque essa é a essência do Evangelho. Arrependimento, vida nova, ser nova criatura. Então, para você ouvir a voz do bom pastor e saber identificar, você precisa, ovelhinha, buscar conhecimento aqui. De novo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se você não conhecer essa verdade, você pode ser presa fácil de qualquer falácia, de qualquer lábia para te enganar, para te seduzir, outras vozes para te levar para o inferno, mas há poder no nome de Jesus. Hoje nós temos Bíblia escrita, temos Bíblia falada, Bíblia aí em áudio, vários tipos de Bíblia. Coma a Bíblia, coma a palavra e ore. A partir do momento que você buscar o Senhor aqui na palavra, em oração, intimidade, em obediência, quando você ouvir vozes que não estão alinhadas aqui com a palavra, você não vai atrás desse bom pastor. Você não vai. Então é necessário você clamar ao Senhor também por discernimento e andar na presença dele. Meu irmão, minha irmã, olha que sério. Muitas pessoas estão com a vida fora do altar. Estão em obediência, adultério, estão em mentira, com vida toda em pecado. E aí essa pessoa ouve uma voz. Exemplo, que Deus me mandou abrir uma igreja, fundar uma igreja. Irmãos, poxa irmãos, essa voz não veio de Deus, porque a vida dela está em conformidade com a palavra? Está alinhada com a palavra? Quais são os frutos dela? Então Deus falaria algo para ela assim? Olha como tem que discernir as vozes. Essa voz não é do Senhor. Isso é um perigo, meus irmãos, é um perigo. Porque se a pessoa não está com a vida no altar, está com brecha, o inimigo também fala. Olha, o inimigo fala. Tem a emoção, tem o coração que é enganoso. Por isso que eu disse que para você aprender a discernir a voz e a conhecer a voz do seu pastor, você precisa ter intimidade com ele, por meio da oração, palavra, consagração, santidade, renúncia. Aí sim, ele vai guiar os seus passos. Aí sim, a paz de Cristo, que é o árbitro, olha aqui, tá? Essa palavra, irmãos, está em Colossenses. E diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. Mas para você ter essa paz, para que a paz dele seja esse árbitro aqui, você precisa estar em comunhão com ele. Amém, ovelhinha? Conseguiu entender o devocional de hoje? Que possamos fazer igual Samuel e dizer:
Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu oro para que Deus fale melhor ao seu coração, que Deus ministre na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é tão bom, misericordioso e fala conosco. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas diante de Ti. Abençoe esta pessoa que neste momento, Senhor, está recebendo esta palavra. Senhor, visite a casa dela, visite a família, abençoe, livra de todo mal, que as Tuas mãos estejam estendidas e que ela possa saber discernir, entender, reconhecer a Tua voz. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, jogue todas as setas, todas as vozes que vêm para entristecer, que vêm para confundir. Repreenda, que ela possa saber qual é a tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Te amo. Fique na paz do Senhor. Ovelhinha, orando aqui agora. Eu lembrei daquele louvor, né? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Porque o inimigo vem com vozes para nos abater, para nos confundir, para nos entristecer, para dizer que ninguém te ama, para te desprezar. E você precisa repreender essa voz. Você precisa tampar aqui os teus ouvidos e ouvir somente a voz do seu bom pastor. É Ele que te ama, nós vimos, Ele que morreu em seu lugar. Amém, ovelhinha? Entendeu o devocional? Que Deus te abençoe e fale melhor o seu coração.